Bom dia, está no ar a Rádio Jornal de Saúde de Jornal de Saúde ativo comparado e investigativo da o Jornal de Saúde de 2017. Notícia não falta, né? Não falta mesmo. São muitas notícias, né? A principal aqui, notícia de hoje, aí para a parte do humor, é que o melhor cantor de música do Brasil é a Crise, né? Crise dois pontos. É o Pablo Escobar Vittar, né? O melhor ministro do Supremo Tribunal Federal é o Gilmar Habeas Corpus. E o melhor senador da República do Brasil é o Pablo Escobar Aécio Neves da Cunha. Ponto final. Um pouquinho de humor não faz mal para ninguém, não é mesmo? Gente, olha, o Falcão tá aí, hein? O Falcão tá na área. O Falcão vai te pegar. E ele colocou o Pablo Vittar, falou finalmente, eu tenho que falar isso, que tem um cantor que canta pior do que eu na música popular brasileira. Nossa, muita gente não gostou. E a nossa Anitta, Rebola Bola, tá aí, né? Soltou um novo clipe, Malandra, e já fechou o quarteirão, né? Muitos acessos assim nos primeiros minutos e horas que ele circulou na internet, tanto nacional quanto internacional, né? Ou seja, na linguagem da juventude, né? Da jovem guardinha, bombou. Ou, como diz os mais lá para cima, né? Ou lá para baixo, ou do lado do esquerdo ou direito, lacrou. Pois é, mas nem só de fofer, né? De lantejoulas brilhantinas e luzes de ribalta vive o Brasil. O Brasil também vive de crise, de muita mentira e de poucas verdades. Tá aqui a notícia principal de hoje, é o tijolaço. Emenda Gilmar Mendes é marola, é inconstitucional. Todo mundo conhece aí o ministro do Supremo Federal, o doutor principal manchetes do jornal pelo dele ser o juiz que mais o concedeu o alvará de soltura para presos, principalmente presos da Operação Lava Jato. Lá no Rio de Janeiro, o Cachoeira, né? Que Cachoeira não, esse aí é outro. É o Barata, né? Filho, o Jacó Barata Filho, bilionário, dono da maioria do transporte coletivo do estado do Rio de Janeiro, financiador só aí de uma propina aí que foi revelada para Sérgio Cabral, ex-governador do estado do Rio de Janeiro, preso por corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. No o homem tem tanto processo, gente. Ele agora vai responder, acho que é o 17º. E veja só, o Gilmar Mendes, o que aconteceu com ele? Ele é o campeão de habeas corpus este ano. Só para esse Barata Ribeiro e para os seus amiguinhos, ele deu 3 seguidos, né? Contra a decisão de manter preso o Jacó Barata. Olha só, é tão importante o trabalho da Operação Lava Jato, dos juízes da Polícia Federal, né, que o Cunha
ex-presidente do Congresso Nacional, que promoveu o impeachment contra a ex-presidenta Dilma Rousseff, os jornais sérios, né? Fofoca, não é notícia falsa, não. O Eduardo Cunha está preparando nada mais, nada menos do que a filha. Ele só tem uma filha, né? Pelo menos oficial, que é publicitária para candidata nas eleições da cadeia, mexendo os pauzinhos, né? E provavelmente, devido à influência e dinheiro, ela consegue, né, ser eleita. E obviamente que vai para a fortuna, não é? E para que seja de algum aí com as chantagens, né, que ele sabe aí sobre o atual ex, né, para enganar a moçada. Eu falei do cidadão dizendo que Android ela é anticonstitucional e é mesmo uma aberração, segundo diz aqui o Brasil. Não existe a menor possibilidade de um cidadão, nem mesmo um super cidadão comum, por emenda à Constituição 60 da Constituição Federal, afirmar que só o presidente, no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal ou a Assembleia Legislativa do Estado podem fazer. Mas é muito interessante ver ministro, com toda aí a controvérsia dele, né? A arrogância dele, ele consiga, né? Porque abriria uma jurisprudência para outros juízes e até mesmo cidadão, né, pudesse fazer isso, que é o tal do habeas data, lá de travado. Hoje não está muito bem, a gente não sabe, pode, né, você pode pública aí da federal, militar, civil, e pedir seu arquivo lá do DOI-CODE, etc e tal. Vai demorar, né, um tempão, porque teve mais uma outra lei que proibiu aí por 10 ou 20 anos o sigilo desses documentos, né? Ou seja, até os atores diretos e indiretos morrerem, né? Para não haver, vamos se dizer assim, retaliação principalmente física, né? Nas questões aí de vingança, né? Então, essa emenda Gilmar não existe, mas suas intenções sim. Não é difícil imaginar o que daria um monstrengo desse. Em 2014, ninguém menos que Eduardo Cunha seria consagrado como primeiro-ministro e fácil. Corresponde ao desejo da camada fisiológica da política de retirar do povo o poder de escolher os governantes, entregando-os a homens sábios. O mais trágico disso é que estamos na dependência de um tipo objeto como Gilmar para dizer o óbvio diante de situações de arbítrio, como na proclamação do óbvio de que a condução coercitiva só pode ser feita quando o cidadão recusa o comparecimento espontâneo à polícia. Está claro que não o faz por consciência jurídica, mas porque faz parte do seu enfrentamento aos arroubos de poder policialesco do Ministério Público e da ala de medíocres e maus do próprio Supremo Tribunal Federal. Fachin, Barroso e, não sabe sequer bem porque está ali, Rosa Weber. Pelo poder que ele deseja tanto quanto o trio, mas sempre esteve mais perto dele. Um textinho bem sacana esse aqui, né?
do Fernando Brito, editor do Tijolaço, no textinho maroto, né? Mas tudo bem que o senhor aí do texto aí, o senhor editor aí do Brasil247.com, não pode esquecer que as leis, né, para elas vigirem, precisam ser discutidas no Congresso, referendadas no Senado e assinadas, né, sem veto pela Presidência da República ou pelo Presidente da República. Caso contrário, todas as emendas, todas as outras leis caem depois que uma lei for passar por todo esse trâmite, né? Passa pela CCJ, é proposta aí por setores da sociedade, ou deputados, ou sindicatos, ou empresários, passa pela CCJ, Comissão Constituição e Justiça, vai para a Câmara, discute-se, vota-se, Senado, se tiver qualquer coisinha, volta, coisinha que eu digo, né? Que precisa ser retirado, precisa ser discutido melhor, volta, se discute para presidência, se houver veto, Congresso, Senado, presidência. Isso não é fácil assim não. Mas devemos lembrar que a nossa Constituição, ela é participativa? Não, ela é representativa. Não é? Então, cabe aos deputados federais fazer esse papel. O habeas data, não é? Não é habeas corpus, não. Seria um mandato de injunção, não é? Que o cidadão poderia colocar junto, não é? A Constituição para fazer valer os seus direitos individuais, não é? Que consta na Constituição, mas ele não prevaleceu e ficou só mesmo na questão de documentos, da ditadura, de perseguições, essas coisas todas. Mas seria muito interessante, sim, um cidadão poder, a qualquer hora, propor dentro da CCJ uma PL, não, um projeto-lei ou uma emenda constitucional aí, como está propondo aí o senhor Gilmar Mendes aí, para só os sábios serem governantes, né? Ter primeiro-ministro, essas coiseiras todas, essas baboseiras que na Europa não dá certo de jeito nenhum, né? E não é que o presidencialismo também seja o ideal, né? Estamos vendo agora nos Estados Unidos, falando só sobre política, daqui a pouco eu entro na saúde, que o Donald Trump está fazendo uma reforma nos impostos. Ele vai privilegiar os ricos, né? Está dando uma isenção de impostos para os ricos de 51 mil dólares, enquanto que para os pobres ou classe média norte-americana a isenção será na ordem de 900 dólares. Nos Estados Unidos tem uma grande diferença. Essa reforma não afeta muito a vida do norte-americano. Vai deixar mais ricos, porque os ricos vão deixar de recolher mais impostos, os ricos ainda, né? E segundo estão dizendo, já estão gritando, né? Não estão atirando o ovo no Donald Trump ainda, que ele é mentiroso, né? Que vai gerar mais empregos, que vai superaquecer a economia norte-americana. Isso é mentira, né? A economia norte-americana, ela é super dependente do capital, da exportação, não é? Ela produz hoje mais maquinários, até mesmo alimentos onde era superavitária, em alguns setores ela consome externamente, e super dependente do petróleo do mundo, não é? Então, e toda essa bondade de Donald Trump vai realimentar a dívida interna dos Estados Unidos, que é
trilionária em dólares, né? É a coisa assim absurda, não tem nem como a gente falar aqui e se calcular. É uma dívida que é, não tem mesmo, né? Nunca vai acabar pelo jeito aí e nunca os Estados Unidos vai parar de aumentar essa dívida. E por que não? Porque a inflação nos Estados Unidos é às vezes negativa, 0,5%, né? 0,5%, 0,25%. Quando chega a 1%, os norte-americanos saem às ruas. 2% então sai passeata, briga, blocos e não sei mais o que, né? Black blocs e tudo mais. E os juros norte-americanos também é outra coisa ridícula, né? Chega a ser negativo. Tá? Entre hoje acho que 0,75, aumentou aí, né? No ano passado ou este ano. Então não sobrecarrega os preços, que é onde o pobre ou a classe média do mundo todo paga dobrado, né? Ou podemos dizer, em países como o Brasil, triplicado. Ele paga imposto de tudo, aí o comerciante, o produtor, o industrial, ele pega e coloca os juros do dinheiro que ele pegou no banco no preço final do produto, né? E pega também a inflação, né? E aí joga na mão do consumidor e ele que se vira, né? Então a inflação e os juros e a falta de correção dos salários, de poder aquisitivo dos salários em geral, é uma tributação, né? Tributação para o trabalhador brasileiro. E aqui não se faz, né, essa reforma tributária, não nos termos dos Estados Unidos, que se deveria fazer. Mas se fizesse uma reforma tributária também, onde as empresas teriam um contrato social tributário, né, com obrigação de pagar os impostos em dia, sob penas de perda de controle acionário da empresa, de controle econômico, de ter que passar a empresa para outros grupos com melhor situação financeira e melhor administração e honestidade, traria uma arrecadação superavitária para o país e, consequentemente, menos endividamento para as empresas, menos altas de juros, não é? E com isso o governo poderia controlar os seus gastos públicos também, não emitindo, não comprando títulos podres no mercado e pagando juros superavitários a os credores, tanto nacional quanto internacional, não é? Porque a nossa dívida é essa. O governo é o maior e o pior gastador e o melhor pagador, não é? Em obras faturadas, em licitações fajutas, não é? E em salários para trabalhadores públicos, os sábios, né? Como que era aí o Dr. Gilmar Mendes, né? Que fazem doutorado em Harvard e tal, e chega que ganha 100, 200 mil salário de aposentadoria, realizadamente 30. Bom, né? Viu, gente? O novo crise do
a crise da saúde, gente. Nem vou ler isso daí, né? Porque ter um Luciano Huck de presidente seria, né, para fechar o ano de 2017, né? E iniciar o 2018 com aquela, como é que chama aqueles negócios? Tem de pé esquerdo, né? Que é o agouro, né? O agouro, isso. Tipo um agouro, né? Pela primeira vez, bebê é gerado em útero de doadora cadáver. Olha só, né? Isso aí já estava aí na semana toda, semana passada também. Bebê gerado em útero transplantado de doadora morta nasce no Hospital das Clínicas de São Paulo, né? É uma notícia aí que já está desde a semana, eu acho que no meio da semana passada saiu essa notícia. A criança aí está bem, né? E a grande novidade é que foi feita aqui no Brasil e que a pessoa já tinha, a doadora tinha morta, né? E foi a primeira tentativa. Isso daí vem, como que se diz, trazer esperança, não é? Para casais que tentam aí até mesmo a fertilização, né? E não conseguem. Embora a fertilização in vitro hoje seja uma técnica já bastante consagrada mundialmente, né? Com muito sucesso e até mesmo aí de artistas e que possibilita o nascimento. Eu não sei se é sem querer não, viu, gente? Eu acho que é um querer querendo. Até de gêmeos, né? Como aí o casal Bonner aí, né? Tiveram aí 3 filhos, né? E outros casais por aí. Uma outra notícia que saiu essa semana, mas está criando aí, como é que se diz? Como é que se diz? Há controvérsias, né? Que é a questão do eu só tô querendo ver aqui, gente, do Botox, viu? Você aí que gosta de andar com a pele lisinha, né? Tirar aquelas rugas de expressão e tudo. Então, o tal do Botox aí, ele foi proibido, né? Que os dentistas, odontólogos, né? Você já deve saber, e eu tô chovendo numa olhada aqui, aplique o tal do Botox no, nas pessoas. Principalmente o grande público não é só mulher não, viu gente? Tem homem também. Então, agora o Conselho Regional de Odontologia parece que não gostou da ideia. Está aqui no jornal O Tempo de hoje, né? Aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. E ele vai... diz que abre uma brecha para o uso de Botox. Não é? Então, vamos aguardar aí o que os célebres advogados vão fazer aí em relação a isso. Veja só, gente. Os advogados hoje, com toda a razão, né? A OAB, né? A Organização Brasileira foi, né? A nossa história republicana, absoluta, a abolicionista, melhor, começou por necessidade, né? Não era só tradição, não. Por necessidade de mandar filhos fora de Libra, né? Função da época, né? Né? Enfim, países da Europa, tradição e tal.
Brasil, né, que terra e começaram listas, ou seja, industrial, não é? O movimento da escravatura. E muitos advogados foram abolicionistas e ficaram com essa aura, né, de libertários e tal. Depois da abolição veio o movimento do, do Império Brasileiro, né? Veio o Segundo Império, que foi o filho de Pedro I, Pedro II e tal, para lá, e depois o movimento para a República, né? Já quando Pedro II já estava bem velho, né? No Brasil tudo acontece, gente, muito devagar, né? Pra você ter uma ideia, nós tivemos 300 anos de escravatura no Brasil, né? 300 anos. Obviamente que nós temos o início, meio e fim, não é? E passagens, transições não tão, como se diz assim, né? Nós temos a lei do ventre livre, né? A lei do sexagenário, né? Ventre livre, sexagenário era igual a nossa aposentadoria, né? Entre aspas. Quando o escravo completava 60 anos, ele era livre, e do e do ventre livre foi depois, não, uma pré-lei áurea, que as crianças nascidas, né, de escravos eram livres também. Depois veio a lei áurea, né? O que eu quero dizer com tudo isso? Os advogados criaram em torno de si, não é? Claro que tem imprensa aí também, já tem os jornalistas também, né? Não como temos hoje, de libertários, né? De homens que lutavam por causas sociais e tal e tal. Hoje nós temos um jurídico no Brasil, né? Temos aí o Poder Judiciário, que está aí essa coisa que está aí, não é? Não é que tem que ter a opinião, todo mundo tem que ter a opinião cento igual, não é? Não existe. Até um pleonasmo, né? Uma redundância. Mas veja só, Salim, desde 1970, quando ele de São Paulo, tá, presidente, né, CEF, né, como acha a situação políticos da economia e tudo, ele começou a mexer em toda a estrutura da Caixa e transformou a Caixa em Caixa, né? A Caixa Econômica Federal é um banco, como outro qualquer, né? Tem lucro e tudo. Tem um órgão federal, isso não pode ter lucro. O governo não pode ter um que tenha lucro, né? Que é a velha desculpa deles não remunerarem o bem esfarrapada, né? A previdência social. Veja só, eles podem gastar o dinheiro, podem pedir juros e dividendos para melhorar a aposentadoria do trabalhador brasileiro. Mas podem emitir títulos podres no mercado e pegar dinheiro do mercado puros, né? E aviltantes para brasileiros. O governo pega, por isso que os juros são altos, né? Ele empresta dinheiro do mercado e paga títulos podres. Esses títulos são 11, 12, 16%, né? Dependendo da época de negociação e da taxa de juros do Copom. Uma pedrada, não é? Então, o Paulo Salim Maluf foi condenado
não é, a ser preso por desvios de quase R$ 1 bilhão de uma obra de uma rodovia espraiada lá em São Paulo. Aí o advogado dele já vociferou contra a decisão do Edson Fachin, juiz do Supremo Tribunal Federal, deixando surpreender pela decisão, que não existe uma decisão dessa no Supremo Tribunal Federal, nem aqui no Brasil e nem no mundo que ele tenha ouvido falar. Porque se ele pegou e decidiu lá listar uma série de embargos infringentes, e enquanto não fosse julgado todos o senhor Paulo Salles não seria preso. Isso na cabeça do Cacai, né? Do advogado do Paulo Salim Maluf e de outras estrelas aí da pornografia da corrupção brasileira, né? E o que aconteceu? O E, né? Nós falamos I no popular, né? Antes I era E, né? Mudou no português, porque era o latim, né? Olha só, o que aconteceu? O et, né? No latim seria o espanhol, né? Et, que seria o ET, né? Seria o E. Mas o que aconteceu? O Edson Fachin, Supremo Tribunal Federal, falou: não, todos esses embargos infringentes está mais do que evidente que é para protelar essa prisão. Então, estou mandando prender já. Aí já veio, né? Ontem, o Gilmar Mendes, o doutor Gilmar Habeas Corpus, também do Supremo Tribunal Federal, e redundou falando que, olha, a Polícia Federal só pode prender uma pessoa, ou na coerção, coercitivamente, né, com o carrinho lá na porta e os agentes, se a pessoa resistir, algemá-la, se a pessoa for notificada. O que é isso? Né? Por um lado está certo, por outro não está. É igual o Código do Consumidor, né? Você não pode ser protestado nem cobrado se você não recebeu a cobrança na sua casa, no seu endereço, tudo direitinho, né? Até aí está correto. Ainda você tem o prazo de 24 a 48 horas, né? Segundo a lei, para você fazer o pagamento. Agora, depois dessa notificação, se você não pagou, aí você vai, né, para os institutos aí de proteção ao crédito. Aí o doutor, só que esse juiz, o doutor Gilmar Mendes Habeas Corpus, Alexandre Moraes, todos eles foram contra, não é? Tirar processos do Supremo Tribunal Federal, né? Até o tal do Dias Toffoli abriu vista, ainda não julgaram, né? E o Paulo Salim Maluf já está julgado na primeira e segunda instância e estava apelando no Supremo Tribunal Federal, e agora deve ser preso, apesar que ele tem 86 anos, mas tem que, né, se apresentar na cadeia, ser preso, como ele já foi uma vez, 30 dias na Polícia Federal, ele e o filho, o Fábio Maluf, né? E como eles estão, né, com prisão pedida pela Polícia Internacional, a Interpol, por ter depositado dinheiro sem lastro legal, né, sem ter origem do dinheiro nos bancos dos Estados Unidos, tá? Em New Jersey. Foi condenado, teve que pagar custas processuais, acho que $300 mil, não sei se pagou também, né? Isso aí não vem ao caso também. E tá aí, ok? É a nossa justiça. Hoje, como os advogados ficam milionários, gente. Milionários. Enquanto isso, processos importantes, como aí
se o, o Cunha, não é? Agora o Cunha, Gedel Vieira e o Dilson Funaro saiu, olha só, ainda não votou o negócio da ficha limpa não, do foro privilegiado, mas já ontem o Alexandre Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes já votaram e tiraram do Sérgio Moro os processos do Cunha, não é? do Funaro, não é? E do Gedel Vieira, e mandaram para a primeira instância em Brasília, mas também para a Polícia Federal, mas tiraram do Sérgio Moro, que tem aí por folha, vamos dizer, trabalhos prestados, né, uma competência acima da média, não é? Onde ele está pegando todos os processos e punindo mesmo exemplarmente os autores, né, os réus de processos aí contra Petrobras, não é? Enriquecimento ilícito, formação de quadrilha e outros aí, não é? O peculato e etc e tal. Enquanto isso, repetindo o que eu estava falando, o ministro Gilmar Mendes, que gosta de soltar habeas corpus à torta e à direita, e muitos deles dizendo que sempre, né, a pessoa tem residência fixa, não é marginal, não vai sair do país, não oferece risco para a justiça. O Eduardo Cunha, mesmo preso, ele está treinando, ensinando e vai pagar, obviamente, a candidatura de sua filha para a eleição de 2018 para deputada federal, né? Mas olha aqui, ó, uma matéria aqui da Tuane Mota, que está no jornal O Tempo. O presidente do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, CROMG, Alberto Magno Silva, afirma que os cirurgiões dentistas têm capacidade técnica, científica e legal para aplicar o botox com fins estéticos, diferentemente do que defende a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, SBCP. Eu, na minha opinião, assim, se eu fosse dar meu voto, eu não deixaria isso na mão de dentistas, de odontólogos, de jeito nenhum. Como tem dentistas muito bons, estudiosos, vão para curso no exterior e tudo, tem os meia-solos picaretas. E também, essa semana passada, foi pego aqui em Venda Nova um dentista não sei se você está no segundo ano de odontologia, trancou a matrícula e estava trabalhando como dentista num consultório em Venda Nova. Foi preso em flagrante, até mesmo pelo conselho aí do pessoal que estava fazendo a fiscalização aí do Conselho Regional de Odontologia. Então, não eu acredito, uma questão que tenha que ser assim abordada dessa maneira, né? Eu acredito que deveria ser algo mesmo para a cirurgia plástica, né? Dermatologista também especializados em cirurgia plástica, ou com mesmo não precisando. E os dentistas, mais uma aí, ó, está hospitalizado de coma, tratamento de canal, segundo notícias, acabou com, mas mal profissional e gerou um infector dessa Renata Rita, considerada hoje nos padrões éticos uma carreira. E essa bactéria, essa infecção, inflamação, foi para o cérebro dessa jovem. E ela está internada há meses e meses, né, em tratamento.
Não quer dizer, não vamos colocar isso daí, generalizar. Todos os dentistas são irresponsáveis. Não. Outra coisa, né? Que não é outra coisa, não, é só uma coisa. Existem zilhões, só para enfatizar, de processos de profissionais de odontologia na área de implantes odontológicos, que é a grande estrela aí da odontologia atualmente, né? E muitos outros problemas estéticos, de erros, né? Profissionais não habilitados, responsáveis, clínicas, não é? Eu acredito aí que antes disso, o pessoal aplicar o Botox, as clínicas deveriam ser mais fiscalizadas, não é? Profissionais que atuam de forma errada, cometem erros e não são punidos, não indenizam os seus pacientes, não é? Fazem extrações de dente, quebram dentes, não é? Aplicam anestesias excessivas e dá problemas, né, na mordidura, a famosa boca torta. E sem dizer que a odontologia brasileira tem uma tradição de ser uma das mais, né, caras do mundo. Claro que não vamos comparar com o primeiro mundo, né? Tem alguns profissionais que dizem que tem gente que vem de fora para tratar com odontólogos brasileiros que são muito bem vistos na odontologia mundial. Caso à parte. Além disso, o Brasil, até pouco tempo, era o campeão de desdentados no mundo. Ou seja, os banguelos, pessoas que perdem, né, os dentes e a função dos dentes, que é de mastigar, além da estética da pessoa ter um bom sorriso, né, sorrir e ficar mais tranquilo, né? Então a discussão está aí posta, né? Vamos ver o que vai decidir aí os meios jurídicos, né? Advogados aí nós temos e já sabemos como funciona, né, a nossa justiça, né? Tem, como é que chama? Mandados, né? E súmulas e etc e tal para tudo aí, e fique abarrotado aí as causas de 5, 10, os crimes prescrevem, né? Assassinos ficam à solta e os defuntos, né, rezando aí para a reencarnação, né? Ou a ressurreição. Muito obrigado, saúde, paz e até amanhã, aqui às 8h30 com o Jornal de Saúde e Marcelo Santos aqui com você. Fique aí com a nossa programação musical. Já já voltamos, né? Já não, né? Amanhã voltamos aí com o nosso